E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar desse jogaço de bola, desse Noruega 3, Senegal 2, uma grande partida. Eu no bolão não acertei por um golzinho, coloquei 3-3, mas eu disse que seria um jogo animado, que seria um jogo de muitos gols, porque nós temos duas seleções acostumadas a jogar em transição, e nós vimos que prevaleceu o jogo da seleção norueguesa nesse sentido de que foi uma equipe que utilizou melhor a transição, porque viu o Senegal mais qualificado com a bola no pé, uma seleção senegalesa que tem meias de muita qualidade, que em alguns momentos trocava passes de uma forma bonita de se ver jogar por cima, com passes rápidos em triangulação. Viu isso acontecer algumas vezes no lado esquerdo, por exemplo, já no segundo tempo com o Mané, com os Maio Jacobs, com o Camara. Um time de Senegal muito legal de ver jogar, mas que até aqui duas derrotas, né? Duas derrotas que não dá para dizer que são derrotas decepcionantes, já que com duas seleções muito competitivas em um nível muito alto. Eu disse na minha análise do grupo antes da Copa começar que era o grupo da morte, o grupo que tem três seleções competindo por duas vagas, apesar de que as três podem se classificar. E acaba que França e Noruega já conseguem os 6 pontos nas duas primeiras rodadas e assim já estão as duas garantidas na próxima fase. Jogam França e Noruega na última rodada, valendo a primeira posição. A França tem a vantagem porque tem um gol de saldo a mais, e a seleção, portanto, a seleção francesa precisa empatar com a Noruega para se classificar em primeiro. Vale ressaltar que se o Brasil terminar em primeiro do seu grupo, esse já é um se, né? A seleção que ficar em segundo lugar nesse grupo, pode ser França ou Noruega, pode ser um eventual confronto de oitavas de final para a seleção brasileira. Tudo isso são muitos sis, é um cenário possível de futuro. Falando um pouco mais do jogo, né? Já desviei um pouco do foco do jogo. Foi uma partida muito intensa, muito legal de ver jogar, de se ver jogar desde o primeiro minuto, e foi uma partida que desde o começo parecia ter a seguinte característica: jogo de erro zero. Duas equipes que punham seu jogo, uma sua proposta de jogo muito claramente. Senegal circulava um pouco mais essa bola, com bastante velocidade, com bastante intensidade, com a qualidade dos jogadores de meio, tentando avançar pelas pontas, com o Mané por um lado, Sarr pelo outro, com muitas infiltrações pelo meio, e de vez em quando com os apoios do Diatá pela direita, um pouco menos do Malik Diouf pela esquerda, mas também um lateral ofensivo. Enquanto a seleção norueguesa buscava recuperar essa bola e partir para o contra-ataque com 4 jogadores basicamente. O Odegaard como esse cara que dá a dinâmica do jogo, que espera o passe no momento correto, que encontra passes que rompem linhas. O Nusa como um cara que é acionado para um momento de drible da jogada de 1 contra 1. E 2 centroavantes, um que atua basicamente como um cara que puxa a marcação, como um cara que atrai o jogo do adversário, que é o Sorloth, quase como um ponta direita, e o cara que precisa de poucas bolas para decidir, Erling Haaland, ele que marca mais 2 gols na sua trajetória de Copa do Mundo, que, como é de costume, começa com poucos jogos e uma média já altíssima de gols. Ele tem 2 gols por jogo em 2 jogos, então 4 gols marcados já apenas na sua estreia na Copa do Mundo. É uma pena que Haaland só começa a jogar a Copa aos 25 anos, porque provavelmente se já estivesse na Copa anterior, ele brigaria firmemente para ser o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, que já temos muitos jogadores brigando por esse posto no momento, né? Mas acabou que, sendo esse jogo um jogo do erro zero, com as duas equipes propondo o seu jogo e desempenhando muito bem o seu jogo, acabou que o erro veio da seleção senegalesa. Uma partida há de se destacar muito abaixo do experiente zagueiro Koulibaly, zagueiro de Nápoles, zagueiro de Chelsea, que hoje joga no nível do futebol saudita. Fez uma partida bastante ruim, não só falhando no primeiro gol, em que ele perde a bola para o Haaland, que assiste ao Pedersen, né? O Pedersen, zagueiro, inclusive, preocupações físicas para os dois lados, né? O Pedersen entra no lugar do Rierson, aparentemente do lateral direito, titularíssimo, jogador do Dortmund, um cara importante para o momento ofensivo, de muitas assistências, principalmente em cruzamentos. O Rierson sai lesionado, fica preocupação para a sequência da Copa do Mundo.
E Senegal também tem o Mendy, né, o goleiro titularíssimo dessa seleção, campeão europeu também com o Chelsea. O goleiro saiu machucado no segundo tempo e entrou o Mori Diaw no lugar dele, que é um goleiro de um nível bem abaixo, né? Então, assim, preocupações no setor médico para ambas as equipes. Mas esse erro vem do Koulibaly e no segundo tempo o Koulibaly erra mais uma vez, né? Segundo gol, e aí o gol finalmente do Haaland, vem de uma assistência do Odegaard e mais um erro do Koulibaly perdendo bola, se posicionando mal. Nesse caso, ele dá um bote errado que deixa o Haaland na cara do gol. E assim, prejudicou muito a seleção nesse jogo. Talvez sem os erros de Koulibaly, a Senegal poderia até ter saído com um resultado melhor. Ou não, porque o volume de jogo da Noruega também foi muito bom, mas fato é que nos 3 gols o Koulibaly erra, né? No primeiro ele perde a bola no momento fundamental, né, para a seleção norueguesa sair no cara a cara. Depois ele erra o bote e no terceiro gol ele também erra um passe, né? Passa a bola mal diretamente para o Berg, né? O Patrick Berg, e o Berg assiste ao Haaland, também um gol acrobático, como a gente já se acostumou a ver do Haaland. Mas essa seleção da Noruega mostrou já no segundo tempo algumas falhas, principalmente pelo espaço que permitia ao meio da sua zaga, da sua defesa, né? Entre seus dois meias, o Sander Berge e o Patrick Berg, e entre a zaga. Aí surgiram os 2 gols da seleção de Senegal, os 2 do Ismaïla Sarr, e por ali surgiram algumas das boas chances dessa seleção senegalesa, né? O Jackson perde um gol cara a cara muito feio, é um cara que nós já falamos antes, tem problemas de finalização, é um bom criador, é um cara que chega bem para criar oportunidades, mas quando finaliza essas oportunidades ele tem problemas. Esse gol, essa oportunidade do Jackson surge justamente pelos buracos da defesa da Noruega, que não reage bem à sua presença ali na área após um chute de bicicleta do Ismaïla Sarr, né? Poderia ter feito esse hat-trick, inclusive. Mas o Ismaïla Sarr faz o gol no finalzinho, gol já aos 92 minutos de acréscimo, o juiz deu 99, deu 9 minutos de acréscimo no caso, né? O Sarr faz um gol, dessa vez sim com a assistência do Jackson. Você vê como ele é um cara que cria melhor do que finaliza, mas não foi suficiente, né? Esse gol também surgindo pelo meio na entrada da área da seleção da Noruega. Senegal no final do jogo tentou bastante, chegou em algumas oportunidades, mas tampouco foi suficiente. Foi um jogo bastante intenso, do início ao fim, legal de ver jogar para quem não estava com as emoções à flor da pele, e acaba que garante essa classificação da Noruega, que volta a jogar uma Copa do Mundo depois de 28 anos e, como conseguiu em 1998, volta a uma fase de mata-mata da Copa do Mundo, podendo inclusive voltar a encontrar a seleção brasileira. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima.